Eu tenho minhas diferenças com o André. Mas isso eu não Ele posso não dizer. me apoiou em 2014 para governo. Ele falava Nelsinho 13, em vez de Trade. É bem do italiano. Mas minhas coisas boas com ele são maiores do que os Sim. dissabores. Eu não guardo nenhum ressentimento. E aí você pegou a prefeitura... Aí eu peguei ela redonda, organizada, ele me orientando, isso foi muito importante. Ele ficou do meu lado uma semana no início do mandato, vendo secretaria por secretaria. E hoje aqui comigo eu tenho a honra e o prazer de receber nosso senador Nelsinho Trade. Seja bem-vindo, senador. É um prazer ter você aqui conosco. Agradeço, Felipe. A satisfação é nossa. E mais do que satisfação, o entusiasmo de ver uma estrutura como essa funcionando com uma energia muito boa. Estamos aqui para a gente poder bater esse papo e levar as boas informações para quem está nos acompanhando. Legal. Bem, senador, não é de hoje que você está na política, né? De fato, já fazem anos de trajetória, mais do que anos de trajetória só na política, mas anos de trajetória até dentro da família, né? Com teu pai, que também veio da política, é algo que, na verdade, vem de casa essa experiência. E isso, na verdade, me traz uma grande satisfação e alegria. E eu queria começar hoje com um assunto que está em pauta nas últimas semanas, que eu acredito que é de interesse de todo o público nacional, que é um cadastro que parece que tem saído, né? O Brasil não é muito disso, mas parece que tem saído um cadastro agora nacional de pedófilos. E o senador foi favorável a esse cadastro. Sim. Explica um pouquinho pra gente, o que seria isso? Eu vou explicar. É um cadastro nacional de predadores sexuais. Tá. Dentre eles, os pedófilos. Vamos dizer, na sua estrutura, você deve ter várias pessoas que você emprega. Ok. E na hora que você faz a seleção com o seu departamento pessoal, você deve pedir os documentos e pedir certidões de antecedência criminal, de ações que possa essa pessoa estar tendo. Mesmo antes da aprovação dessa lei, quando você questionava alguma coisa referente se a pessoa tinha algum passado de um crime relacionado à pedofilia ou mesmo de alguma ação de violência sexual, não aparecia. Porque era segredo de justiça. Segredo de justiça. Entendi. E isso proporcionava a esses mau caráteres de permear na sociedade sem que eles pudessem ser vistos e notados. Uhum. O mais interessante disso tudo é que essa ideia nasceu de uma pessoa que foi abusada sexualmente quando ela tinha 6 anos de idade. E até os 8 anos essa pessoa abusou semanalmente dessa criança, que hoje é uma senadora da República. É a senadora Damares Alves. E ela fez um depoimento no Senado que eu estava no meu gabinete atendendo os vereadores e os prefeitos eleitos da última eleição do Mato Grosso do Sul, e eu prestei atenção na televisão e pedi licença para eles. Falei, vocês vão me dar licença que eu vou ter que ir lá para o plenário, porque eu preciso não só votar a favor dessa matéria, mas também me somar a essa ideia. E é isso que eu fiz. Porque a partir do momento que essa lei for sancionada pelo presidente da República, qualquer cidadão que cometeu alguma ação no sentido de pedofilia ou algum crime sexual vai constar na certidão que você buscar, com o rosto de frente, de lado, de costa, de tudo que é jeito desse cidadão. Porque isso vai inibir essas pessoas a buscar empregos que tenham essa formalidade. Sabe que eu, inquestionavelmente, e posso já antecipar, sou favorável completamente a essa medida. Mas como jurista, eu fico pensando na legalidade disso diante de algumas cláusulas pétreas. Nós sabemos que principalmente o artigo 5º da Constituição vai pontuar alguns elementos que não são permitidos no Brasil. Pena de morte, prisão perpétua, penas de caráter opressor, entre outros. Num caso desse, teria um prazo ou seria para sempre ele nesse cadastro incluído? Para sempre. Para sempre. Para sempre. Porque
Não seria uma pena A, de caráter perpétuo nesse caso? a evolução da sociedade nos faz também evoluir as nossas leis. O Código Penal data de 1940 Uhum. e já passou da hora do Congresso se debruçar nisso para poder atualizar. Uma senadora do Mato Grosso, nosso estado vizinho, contou durante a sessão desse debate que teve uma situação numa cidade do interior do estado em que a mãe estava trabalhando como doméstica, o pai como pedreiro, e entraram na casa deles com 3 meninas, uma de 9, outra de 10 e outra de 11 anos. E a pessoa abusou das 3 numa tarde. Ou seja, não dá para você assistir isso e tá solta. Ficou preso, parece que 1 semana. Mas num caso como esse, elementos como, eu sei que já foram levantados, mas não foram aprovados, como castração química do Sim. predador, ou uma prisão perpétua para um indivíduo como esse, porque ele deve ficar longe da sociedade. Porque num caso desse, eu não contrato ele na minha empresa, mas ele não está preso, ele está na rua. É verdade. Além dessa questão, é lógico que, por isso que eu falei, há que se ter uma atualização do nosso Código Penal. Castração química. Lá atrás, nos idos do século retrasado, isso não estava previsto, até porque as castrações que se existiam, isso é da minha área, da urologia, Uhum. você tornava o sujeito eunuco. O que quer dizer isso? Cortava os 2 testículos dele. Uhum. Hoje em dia, não. Você tem uma injeção que você aplica e ela tem uma validade de 3 meses. Durante 3 meses, bloqueia completamente o nível de testosterona dele. E ele não consegue ter ereção mais. Então, são medidas que precisam ser somadas a essa situação para a gente poder endurecer a lei e fazer com que aquele que possa achar que está numa zona de conforto entenda que o Brasil mudou. Mas o senador acha que isso passa num princípio de cláusula quinta? Assim, pela sua Olha, experiência, assim. É eu porque digo, CCJ, todos um princípio sempre assim. vai ter aquele que... Porque ali é a casa da divergência. É normal. Você tem que saber conviver com isso. Uhum. Mas o sentimento da maioria, pelo que eu converso e pelo que eu sinto lá, Imagino que sim. ainda mais tendo gente lá que já passou por isso, dando depoimento, Uhum. como a senadora Damares deu, passa com tranquilidade. Você falou sobre a necessidade de uma modificação do Código Penal, tendo em vista, e eu concordo, principalmente um Código Penal tão antigo quanto o nosso. Ainda que, na verdade, algumas remendos foram feitos nele durante todo o período da história. Existem algumas matérias específicas que hoje, como senador, você acredita que são imprescindíveis de mudança do Código Penal a nível de maior urgência? Eu penso que, assim como foi feito com o Código de Processo Civil, há que se fazer com o Código Penal. Foi criada uma comissão especial, Uhum. designado um presidente para conduzir os trabalhos, relator principal, vários sub-relatores, isso no âmbito da Câmara dos Deputados, Uhum. e veio para o Senado com o novo escopo. Foi aprovado e isso está sendo um avanço no meio jurídico. Precisa se fazer isso relativa ao Código Penal. Já se iniciou. Agora é esperar o findar dos trabalhos. Primeiro se estabelece uma comissão de juristas, né? Eu acho que no Código de Processo Civil, o ministro Luiz Fux foi aquele atuante essencialmente nessa comissão, né? É. Acho que tivemos até aqui do Mato Grosso do Sul. Fábio Tradi foi o relator. Relator. É. E também tivemos juristas Não, que foram... o Fábio Tradi foi o presidente. Foi o presidente. E aquele que é o ministro do Desenvolvimento Agrário, lá de São Paulo, Paulo Pimenta. Uhum. Ele foi o... Paulo Miranda, Paulo né? Miranda. Ele foi o relator. Avançando um pouquinho, você falou sobre desenvolvimento, e eu acredito que é válido entrarmos num outro assunto, porque eu vejo que o senador já foi e é atuante em diversas comissões dentro do Senado. Eu queria mudar um pouquinho nosso assunto para finanças. Tá? Hoje eu fiz uma pesquisa e me atentei que, de fato, o Brasil tem reduzido e recebido cada vez menos investimentos estrangeiros. Na verdade, não apenas o Brasil, mas eu tenho percebido que o mundo inteiro, os investimentos estrangeiros têm diminuído de sair de casa. Né? Eu vi que a OCDE, em 2023, coloca o Brasil recebendo 64 bilhões,
atrás apenas dos Estados Unidos. Mas em comparação, em 2020, ele recebeu 85 bilhões de investimentos estrangeiros. Eu sei que o senador foi da Frente Parlamentar de Apoio a Investimentos Estrangeiros. O que tem acontecido, na sua percepção, para o Brasil não ser mais tão atraente para estrangeiros? Na minha avaliação, há que se ter uma conjuntura, uma conspiração positiva para atrair esses investimentos de fora no nosso país. Passa por uma estabilidade de governo, por uma harmonia entre os poderes que gravitam em torno desse próprio governo, porque você é empresário de fora, você tem um recurso para investir. Segurança jurídica, né? Você vai investir num lugar onde você não sente conforto devido a uma estabilidade política ou uma insegurança jurídica, ou você prefere ir num que está tudo arrumado? Então, isso vai muito do governo que está à frente da ação executiva. E também do viés de você buscar isso. Eu estive agora, a convite da Confederação Nacional do Transporte, na China. Eu visitei Xangai numa missão proporcionada pela CNT. O que a gente observou lá? Uma curiosidade muito grande relativa ao Brasil, dos empresários chineses, e quando eu senti essa oportunidade de poder falar da rota bioceânica, eu falei, mesmo que não estava no script não era pauta da isso. Organização. Mas eu furei esse script, mas a ideia... dei um jeito de poder falar, justamente para quê? Para vender o peixe do que está acontecendo aqui no nosso país e puxar a brasa para a sardinha do nosso estado. Na prática, essa captação de investimento estrangeiro, como que acontece nos bastidores? Bom, você leva um empresário para lá, apresenta empresário. Normalmente você tem uma estrutura administrativa que é responsável por isso. Quando eu era prefeito de Campo Grande, eu tinha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aprovamos uma lei chamada PRODES, Programa de Desenvolvimento Econômico Social, onde a gente atraía o empresário, ele conhecia a cidade, ele via um ambiente e solicitava apoio de incentivos fiscais e tributários, área, terraplanagem, rebaixamento de energia, para ele poder investir. Aquilo que estava debaixo da capacidade. Mas tudo bem, você só vai fazer isso, que mamão com açúcar é esse? Em qual a contrapartida dele? Emprego, geração de emprego. Então vinha um cara de confecção. Eu vou abrir uma empresa, vou gerar 1000 empregos na região lá da Nova Campo Grande, como aconteceu. Lá no polo industrial que fica do lado da Kepler Weber. Aí a gente fez o que tinha combinado e ele começou a obra. Quanto tempo o senhor vai levar para terminar essa obra? Ele falou, 1 ano. O que eu fiz? Eu fui atrás do Sistema S, capacitei profissionalmente as pessoas em confecção, com cursos grátis dados pela prefeitura, para quando ele acabasse a obra desse, abrisse lá e colocasse a placa. Preciso de... Tinha já um monte de gente. Já estava todo mundo ali da região. Então, isso é toda uma engrenagem que tem que funcionar, nos mínimos detalhes. E aí eu vi a necessidade de ter uma creche no lugar, porque era quase um bairro que você faz, um posto de saúde com atenção básica. E quando o empresário vê um ambiente desse, uma pessoa no executivo proativa, meu amigo, não tem quem segure. E, além disso, também a questão que muitas vezes pesa, dependendo do negócio que o sujeito vai fazer, localização geográfica, o terreno para ver se é próprio para aquilo que ele vai investir. Por exemplo, essa rodovia da celulose que está sendo feita. Se você vem de avião passando por ali, você olha para baixo, você não vê mais um pasto. É tudo eucalipto. Então, o que está acontecendo? Houve uma sincronia de atração dessas indústrias por parte do governo do estado. Isso veio, está aí a Suzano, está vindo a Arauco, que é uma chilena, está vindo uma outra, que eu não me recordo o nome, também naquela região. Agora, eu vejo isso muito como um movimento do executivo. Sim. Um movimento do executivo para trazer investidores, trazer emprego para a sua localização. No âmbito federal,
eu consigo visualizar constantemente viagens estratégicas de parlamentares para talvez corroborar ou dizer, ó, nós que temos a caneta da legislação, estamos junto com você. Você também já trabalhou não apenas no executivo, mas também no legislativo, e não apenas federal, mas a nível mais local, tanto como vereador, aqui em Campo Grande. É algo que particularmente, me corrija se eu estiver equivocado, não é algo que similarmente eu vejo muito com viagens de vereadores tentando trazer gente de fora, ou de deputados estaduais tentando trazer investidores de fora. Isso é algo estratégico, porque não pode, não tem dinheiro? Ou como é que funciona esse Não, eu aspecto? penso que isso é uma visão de quem proporciona isso e de quem corre atrás disso. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores no Senado. Uhum. E ali, o que a gente observou? A diplomacia parlamentar é uma atividade política essencial para você atingir o seu objetivo de captar negócios e recursos para o seu país. Você não faz negócio e nem capta recursos com quem você não gosta, com quem você não se dá bem. É verdade. Primeiro, você tem que fazer uma boa relação. Então, a gente cultivou muito isso nos 2 anos que eu tive à frente da Comissão de Relações Exteriores. E muitas das coisas que evoluíram, eu digo a você, uma pitadinha do nosso esforço teve. Você acha que faz um impacto grande senadores e deputados de comissões de relações exteriores se Faz. envolverem? A gente fez vários intercâmbios. Através dessa interlocução, a gente fez com que deixasse de adormecer e acordasse o Parlamento Amazônico, que é formado por 8 países que têm território amazônico. Foi tudo em função dessas interlocuções que a gente fazia. Uhum. A gente atua no Parlasul, visando também terminar de uma vez com todas com o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia. Ou seja, isso vai muito também do tino do exercício parlamentar de quem está à frente. Uhum. Mas existem aqueles também que viajam só para conhecer o lugar e fazer turismo. É verdade, que não é o nosso caso. Já que a gente está aqui estabelecendo uma franqueza. Franqueza, nem todo mundo. Eu me lembro, aliás, você falou de viagem, eu me lembro de uma que saiu na mídia na época da Copa, que era vamos fazer a comissão parlamentar de análise, era alguma coisa nesse sentido, mas na prática era para ir na Copa. Para assistir a pra Copa. assistir a Copa. Então, mas aqueles que levam isso a sério têm resultado. Hoje, você falou sobre a importância do bom relacionamento com outras nações. E, de fato, por mais que você possa fazer um excelente trabalho dentro de uma frente parlamentar ou dentro de uma comissão, também existe uma relação direta daquilo que o presidente, o atual presidente, fala. Se ele falar algo contrário a uma nação, fica difícil você tentar resolver algo nesse sentido. E se ele falar algo positivo com uma nação, mesmo que você não goste, fica difícil disso. Um dos princípios do Brasil é a soberania nacional, e existe um dos princípios também que é não se envolver em conflitos, é ficar na sua. Na verdade, o Brasil sempre teve muito essa perspectiva. A última guerra efetiva que rememoramos, eu nem vou falar da Segunda Guerra, mas é a Guerra Brasil-Paraguai. É verdade. Né? Nós não somos alguém que entra em guerras, efetivamente. Mas o mundo hoje, essencialmente, tem presenciado 2 grandes conflitos. Um primeiro conflito, que é um conflito de longo prazo, que é o conflito Rússia e Ucrânia. O Brasil, aparentemente, tem se colocado como um país neutro nesse conflito, pelo menos oficialmente. Ainda que na ONU ele tenha votado contra a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Qual é a posição do senador quanto a isso no contexto do Senado? O Brasil, ele tem um DNA pacífico. Uhum. Se você for estudar o DNA do Brasil, é esse. Paz. E em cima dessa circunstância, do qual nós fazemos parte, a gente sempre busca uma mediação para tentar estancar os conflitos. É lógico que não é o teu calo que está sendo apertado e doído para gerar o conflito, seja a razão do lado de lá ou do lado de cá. Mas tudo que puder fazer para poder intermediar e compor os 2 lados, a gente procura atuar nesse sentido. Agora, nesse caso hoje,
O senador entende que é válido o Brasil não se manifestar com uma posição nem para a esquerda, nem para a direita, agora eu não falo sobre questão política, mas uma questão Entendi. Rússia-Ucrânia? Não, a partir do momento que você está se manifestando para buscar um entendimento e a paz, você está se manifestando. Uhum. Você não precisa se manifestar pró-Rússia ou pró-Ucrânia. Você quer que haja um entendimento, que acabe com a guerra. Porque se você for ver ao pé da letra, uma guerra como essa, são dois líderes que estão brigando, mas quem morre são pessoas inocentes, que muitas das vezes não sabe nem por que está acontecendo isso. Então, temos que usar os organismos internacionais para buscar incessantemente e aparar e diminuir esses conflitos para chegar na paz. O Brasil enviou algum auxílio bélico para alguma das nações, tal Não, como as outras, ou não. algum tipo de suporte nesse Não, o caso? Brasil atuou na ONU justamente nessa linha de buscar um entendimento. De forma semelhante ali ao lado, nós temos um outro grande conflito, que é um conflito recente agora. Na verdade, inicia-se Israel com Hamas e agora tem iniciado Israel com, eu vou usar a expressão que Israel tem usado, Hezbollah. É, Mas eu conversei, eu sei que o senador é de ascendência libanesa sim, e eu também. Meu sobrenome é Buchaim. certo. E eu conversei com grupos libaneses quanto a isso. E eu tive duas posições distintas. Fiquei até curioso, eu achei que sempre teria uma posição contrária totalmente. Um grupo me disse que, na verdade, esse é um grande objetivo de Israel, apenas de crescer e expandir territórios. E um outro grupo disse que realmente o Hezbollah seria como se fosse um PCC local, Perfeito. que, na verdade, até está sendo bom o Israel tá derrubando o Hezbollah, porque está derrubando o nosso PCC, e aí, finalmente, o exército vai conseguir levantar posição. Eu sei que hoje você faz parte do grupo parlamentar Brasil-Líbano. Sim. Como nós nos posicionamos quanto a isso? Bom, primeiro é bom que as pessoas entendam que tanto o Hezbollah quanto o Hamas são organizações que têm os seus adeptos e que não quer dizer que isso seja a totalidade da população desse país. Ou seja, é sim essa posição de alguns libaneses no sentido de nós vamos se ver livre dessa facção, esse grupo que se organizou, a paz vai reinar, realmente existe. Eu estive lá No Líbano. no Líbano na ocasião da explosão do porto. Lembra que teve aquela explosão? Aquela que foi uma coisa monstruosa. uma coisa gigantesca. O presidente Bolsonaro, na época, organizou uma missão humanitária, botou o presidente Michel Temer para chefiar, e eu fui um dos convidados, e eu fui. E lá, o que a gente observa? Que, igual aqui, como tem partidos políticos, lá também tem partidos de ramos religiosos, Tá. que muitas vezes são mais fortes o conflito de um para com o outro do que com o próprio partido político. Então, existe um radicalismo maior em função da preparação desses que pertencem a esse grupo do Hezbollah. É um grupo assim mais endireitado para guerra, para fazer terror. É uma interpretação, principalmente do Alcorão, mais de Guerra Santa, nesse sentido. Não é, vamos dizer, de se criar em casa, não. Sim. E tem muita gente da sociedade do Líbano que não quer eles mais lá perto, porque isso atrai guerra conforme está acontecendo. Claro. Mata inocentes. Se eu moro num bairro onde tem uma facção, a polícia vai vir lá. É verdade. Independentemente que se eu moro na favela, eu serei prejudicado, independentemente de que eu não faça parte de um grupo faccioso. Exatamente isso. Você foi muito feliz. Agora, o Brasil, da mesma forma, me parece, e agora nesse governo, que quando Israel atacou o Líbano, eu vi uma nota de crítica incisiva com esse movimento. E agora eu vou usar a expressão Líbano, mas não Líbano como os libaneses, mas essencialmente como território libanês. Tá. Mas, ao mesmo tempo, quando o Hamas ou o Hezbollah atacou, e eu vi até parlamentares fazendo essa comparação de nota, parecia que o governo brasileiro não tinha feito uma nota de crítica de forma semelhante.
Existe um viés hoje do governo brasileiro nesse sentido de pra cá eu acho que é sacanagem, pra cá eu vou ficar mais quieto na minha? Eu penso que existe, e na minha avaliação, equivocada. Uhum. Tinha que agir da mesma forma que procurou agir nos outros lugares que teve conflito, de buscar o entendimento incessantemente, sem pender para lado nenhum. Esse, na minha avaliação, era o melhor caminho e que, historicamente, o Brasil sempre tomou. O Brasil sempre tomou, parece que não vou trazer de maneira semelhante, mas uma posição muito suíça em muitos assuntos de âmbito internacional. Neutralidade. Contudo, nós vemos que as grandes nações do mundo, as que cresceram, e aí eu posso trazer um posicionamento como principalmente os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a própria Alemanha, que foi destruída no período de Hitler, mas já é hoje uma das maiores nações, bem como principalmente esse viés de França entre nações europeias, são nações que se posicionam. E agora nós estamos falando sobre posicionamento de guerra, mas também sobre posicionamento político. O que é certo, o que é errado. Essa visão neutra do Brasil em não querer dar muito a sua opinião, pelo menos agora nesse governo, eu acho que o governo Bolsonaro falava muito nisso, Verdade. né? Depende muito do governo. Nesse governo, é uma posição que, particularmente, se fosse o senhor nessa posição, é uma posição favorável ou uma posição contrária no Brasil no cenário mundial? Como alguém que não quer falar nada ou, finalmente, esse se Não, posiciona? Eu penso que a neutralidade muitas vezes é confundida com a busca do entendimento pela paz. Uhum. Quando você está buscando isso, muitas vezes podem interpretar que você não está de lado nenhum. Ok. Mas não é isso. Você está do lado daquele que não quer o conflito, não quer mais morte, quer que para essa confusão, né? Ah, mas tem que ceder isso, tem que ceder aquilo. Então vamos sentar na mesa para procurar ver o que precisa fazer para ceder. Esse é o princípio de harmonia entre os seres humanos. É o diálogo e entendimento. Enquanto você não tiver isso, meu amigo, você não vai fazer o entendimento. É isso. Mas eu fico imaginando, porque, por exemplo, vamos avançar, eu sei que o senador até já se posicionou sobre isso também, recentemente, eleições venezuelas. Sim. Nas eleições, aliás, a Venezuela, o próprio Nicolás Maduro falou nos últimos dias, criticando o governo brasileiro, Sim. porque imaginava que o governo brasileiro, por ser um governo de esquerda, seria um governo que apoiaria ele mais nessa questão das eleições, mas não apoiou tão incisivamente. Entretanto, não apoiou, mas da mesma forma também não disse, você não é o presidente. Houve essa crítica, esse levantamento de documentação, ele não apresentou documentação, mas o Brasil continua reconhecendo como um governo soberano. Nós, como Senado Federal, e agora pontuando, não podemos nos posicionar de alguma maneira contra isso, ou a posição do Senado, de fato, é não se posicionar? Não, Uma o eleição Senado, como essa. ele é uma casa diversa. Ok. Lá, a divergência é algo que você tem que saber conviver com ela. Teve gente, como eu, que não reconheceu a eleição, por uma simples razão. Cadê a ata do resultado de cada sessão eleitoral? A ata existe, mas nós não vamos mostrar. Aí a oposição conseguiu a cópia de algumas atas que mostra que ela venceu as eleições com quase 70% dos votos. Para você contrapor isso, qual seria a medida mais simples e mais razoável para esse lado fazer? Aqui Toma as aqui a atas. ata, mostra assim, ó. Se há uma divergência. Aqui a ata aqui. Mostra a Eu ata. trouxe até uma coisinha. Então, é isso que a gente precisa considerar. Pode soltar. É isso que a gente precisa considerar. Porque se você passa por um processo eleitoral que tem uma regra pré-definida, olha só o detalhe da história, de que após o término da votação vai ser produzida uma ata, essa ata vai ser pública. Por que vai ser produzida uma ata, essa ata vai ser pública? Apagaram isso aí. Ainda mais quem está no poder. Na verdade, você levanta questionamentos que, se de fato fosse no sentido de que você ganhou, seriam teses desnecessários. É verdade. Eu acho que essa é a grande questão. Por exemplo, aqui no Brasil, falam da urna eletrônica, da evolução que ela precisa ter, coisa que eu também entendo que, por exemplo,
Você, quando vai num lugar e paga com cartão de crédito, você tem a sua via Uhum. daquilo que você consumiu. Eu entendo que poderia ter isso sim na urna eletrônica. Uma comprovação individual daquilo que você fez ali dentro. O que tem na urna eletrônica? Isso é uma questão de tempo para ela evoluir para isso. Existe ao término da votação, isso quem está no métier político sabe que existe, porque o seu cabo eleitoral que cuida daquela escola, ao término da eleição, ele bate uma foto do resultado que saiu naquela urna e fala: aqui nessa urna a gente foi bem, tivemos tantos votos. Uhum. Então, é isso que faltou lá na Venezuela. Eles não mostraram isso. Entendi. E essa questão da urna foi algo que, principalmente nas últimas eleições presidenciais, houve muito discutido, até um pouco antes, né? Na época, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, foi enfaticamente contra essa modificação. E a fundamentação dele, pelo que me recordo, eram duas. Fundamentação número 1 era o custo financeiro e fundamentação número 2, absoluta desnecessidade disso. Mas o benefício da dúvida ficou. Ficou, né? Ficou. Então, eu já fui submetido a várias eleições com urna eletrônica e sempre, vamos dizer assim, passou para mim uma confiança. Mas poderia passar mais. Mas nunca ficou uma interrogação? Lógico que assim, eu ganhando às vezes passa confiança, mas eu perdendo... Eu perdi? Não, então, mas não fica no final Eu uma perdi a sensação eleição de governador. de um ponto de interrogação, assim? É, a no verdade- coração, eu tô querendo dizer, Não, será não que... fica. Não. Não fica, porque as pesquisas anteriores mostravam isso. Se bem que hoje em dia só teve um instituto que acertou aqui em Campo Grande, né? E não é nem daqui o Paraná Pesquisa. Foi o único que deu a prefeita Adriane reeleita, né? Mas eu digo para você, eu penso que mais para frente isso vai evoluir. É só botar alguém que possa compreender que isso é necessário e que muitas das vezes o investimento para isso Que é uma vez só, às vezes, para fazer uma adequação. é algo que vai proporcionar uma segurança maior para que o Estado democrático de direito possa ser efetivamente efetivado e respeitado. Eu acho que, de fato, essa questão de insegurança, a gente falou sobre segurança jurídica e segurança eleitoral, é algo que sempre que a gente pode, de alguma maneira, trazer mais segurança e mais credibilidade, eu não vejo muito... Até porque muitas vezes quem perde, como diz o outro, o choro é livre. O jus esperneandis é normal acontecer em quem perde. É difícil alguém que vai falar ao contrário, né? Porque eu aprendi na política que você tem que saber ganhar, mas você tem que saber perder. As duas coisas são importantes. E muitas vezes você perdendo, você ganha na política. Você sai maior do que você entrou. A gente pode dar um exemplo aqui no nosso estado especificamente. Eu sempre me recordo, recentemente, alguns anos atrás, o ex-governador, ele foi para prefeito Foi. e perdeu. Chegou em terceiro. E ficou em terceiro. E aí, para governo, o pessoal conhecia ele e ganhou. A mesma coisa aconteceu com o Zeca. O Zeca disputou uma eleição de prefeito, perdeu para o André por 400 votos, e aí saiu para governador e ganhou, dali 2 anos. Aconteceu com o Nelsinho. Eu perdi uma eleição de governo, fui para o Senado, ganhei em primeiro lugar. A primeira vez que você foi pro Senado, a experiência sempre anterior tinha sido local. Tinha sido uma experiência de Mato Grosso do Sul. Foi muito diferente a percepção? Porque por mais que era Mato Grosso do Sul, você constantemente ia lá para pedir verba, emenda, entre outros elementos. Mas agora você estava do outro lado da mesa. É verdade. O princípio do legislativo, ele é único. Quem passa por uma escola de uma Câmara Municipal, ele tem a pós-graduação para isso. Eu fui vereador por 3 vezes, 3 mandatos, 12 anos. E eu cheguei no Senado com os mesmos princípios. Indicação, requerimento, projeto de lei complementar, veto. E é uma casa alta onde, no primeiro andar que eu fiz pelos corredores do Senado, no tapete azul, eu me deparei com ex-presidentes da República. Aí eu falei, gente, onde o povo me mandou? De cara eu encontrei o Collor, encontrei o Sarney, encontrei o Fernando Henrique. Falei, olha, cara, onde que eu fui parar? E todas as vezes que eu chego no Senado,
dentro de mim eu faço uma oração agradecendo ao povo de Mato Grosso do Sul e a Deus por eu estar lá. Porque são 8 anos. Não Sim. são apenas como todos os demais cargos, que são 4 anos. Você tem Sim. um longo período. E 8 anos é uma vida. Né? De fato, 8 anos é uma longa trajetória que você consegue, de fato, apresentar o seu trabalho de maneira mais completa, posso assim usar essa expressão, do que Isso. necessariamente se fosse apenas ali. Mas você teve a oportunidade de estar dentro do executivo e teve a oportunidade de estar no legislativo, municipal e também federal. Qual é a sensação de que você tem a percepção de que foi mais o teu chamado? Você tem uma percepção dizendo, sabe, eu me encaixei mais nesse, eu gostei, talvez seja essa expressão, eu gostei mais desse. Olha, É lógico que quando- você faz com excelência tudo no momento que faz, não, mas... exatamente. Quando você se dedica e trabalha assim, com afinco, com presteza, com seriedade, você se realiza nas duas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu fui eleito vereador Ok. pela primeira vez, em 92, foi a primeira eleição. Eu tinha Vamos- um ano. Olha lá. Então, quando você tinha um ano, Um ano. em 93, quando você fez 2 anos, eu fui chamado para fazer um parecer na ala da pediatria em uma criança. A hora que eu entrei na enfermaria, eram umas 10 horas da manhã, no 6º andar da Santa Casa, eu sou urologista. Uhum. Eu notei as crianças chorando nos berços, com a grade suspensa, para ela não pular para fora, algumas amarradas com atadura crepom, aquela que você passa na perna quando machuca. Uhum. Aí eu chamei a enfermeira e falei, mas o que está acontecendo aqui? Uhum. Ela não me chamava de vereador, me chamava de doutor Nelsinho. Doutor Nelsinho, é o seguinte, acabou o horário de visita. E essas crianças estão internadas pelo SUS. A mãe só pode ficar se for lá no particular. Na outra semana eu entrei com um projeto de lei garantindo o acompanhamento da mãe ou do responsável legal para a internação de crianças no SUS. Virou uma lei nacional. Uma lei de um vereador que estava começando. Mas você entrou com um projeto de lei, Aqui em Campo Aqui. Grande, mas virou lei nacional porque depois você Porque mandou... a Sociedade Brasileira de Pediatria viu, Aham, falou, puxa, replicou, super legal, vou replicar. super legal, chegou no Congresso, fizeram lá, acabou. Naquele momento você tinha um baita orgulho, né? Porque sua percepção era uma percepção local. Não, né? a Eu minha sou de Campo percepção Grande, foi, aqui, eu quero sou vir médico. aparecer aqui Aham. e não ter essa choradeira. E de repente, Né? e de repente você começa a perceber essa mudança. Não, e aí veio dados de estudos estatísticos, de que com a criança com uma pneumonia estando sozinha e outra estando com a mãe, ela se recupera mais rápido com a mãe perto. Olha que dado forte. Aí o executivo. Você, por exemplo, agora que estão revitalizando ali a escola Oswaldo Cruz. Ok. Eu fui no Mercadão, que a gente fez a revitalização, e vi aquela escola abandonada. Falei, mas não pode isso. Uma escola... Um marco. um marco que vem do século passado. Nós temos que revitalizar isso. E como a gente tinha uma intervenção na Santa Casa, a propriedade era do município, durante a intervenção, a gente revitalizou e botou para funcionar lá um projeto da educação, Uhum. que chamava Travessia do Jovem Estudante. Era aquele que não foi alfabetizado, que já tinha uma certa idade, e que não se sentia bem indo para a escola, sentando numa cadeirinha pequena junto com os pequenininhos. Uhum. Então ele largava a Ele mão. vai embora, eu não vou tentar, eu eu não vou. ficar com essas crianças. Aí a gente começou a pescar esses caras, e quando a gente viu, tinha 300 alunos. Uau. E ganhamos um prêmio nacional com esse projeto. Mas a vantagem do executivo é que você, em tese, tem a caneta na mão. Pelo menos das políticas ali. Lógico que um executivo que não tem um congresso ou um executivo que não tem, fica difícil trabalhar em muitos elementos. Mas e verba? Sempre tem verba para isso? Como é que era a questão? Rapaz, você não tem noção como Porque é. tudo precisa de dinheiro. Cara, Tudo precisa de dinheiro. É lindo. Eu tenho um projeto maravilhoso. Não brota em árvore e não Como é que nasce, eu boto isso aqui? e não Eu nasce quero do fazer um asfalto. viaduto aqui. Como é que faz? Eu preciso de dinheiro E a pra isso. agenda de prefeito, você só tem ela quando começa. Ela nunca termina do jeito que ela está prevista. Aquilo é uma confusão atrás da outra. O antigo prefeito antes de você foi André Putinelli. o André Putinelli. E naquela época você recebeu a prefeitura Redonda. redonda. Legal. Eu tenho minhas diferenças com o André. Mas isso eu não posso Ele não dizer. me apoiou em 2014 para governo. Ele falava Nelsinho 13.
em vez de trade. É bem do italiano. Mas minhas coisas boas com ele são maiores do que os Sim. dissabores. Eu não guardo nenhum ressentimento. E aí você pegou a prefeitura. Aí eu peguei ela redonda, organizada, ele me orientando, isso foi muito importante. Ele ficou do meu lado uma semana no início do mandato, vendo secretaria por secretaria. Esse aqui é bom funcionário, esse não é, isso aqui. Ah, é? Isso é difícil, né? Isso Opa. eu imagino. Eu nunca tive lá por Como dentro. ele disse, você é um filho que eu tô pegando na mão e ensinando a andar. A hora que eu sentir que você tá andando sozinho, vai embora. E foi assim, a gente conseguiu produzir muito. Fizemos 1.044 obras em 8 anos, o que dá a inaugurar uma obra nova a cada 2 dias úteis. Eu lembro que as placas continuaram, né? Continuaram. De Era obra. a sequência. Aham. E atrás das placas, o que a prefeitura tinha arrecadado de IPTU naquele bairro e quanto que tinha retornado. Você sabe que eu nunca vi isso? Ué, só Nunca me atentei. Mas também você nunca parou para Não, olhar. a gente passa de carro, né? Olha pra frente, nunca tinha olhado pra Então, trás. existe aí os opositores falando isso é autopromoção. Não é. Isso foi uma maneira inteligente que a gente achou para poder fazer a arrecadação do IPTU subir. Você sabe qual foi o resultado disso? 89% de adimplência de IPTU. Você acha que as pessoas que andavam viam e falavam, puxa, vale a pena, pelo menos tá indo. Do jeito que eu fazia pesquisa para poder ver um correligionário estava indo bem ou não, um vereador estava se destacando, eu fazia pesquisa das coisas que precisava fazer. Saúde, educação, tributos. Quais são os 3 pilares que faz o cara pagar o imposto? Primeiro, o desconto que você dá. Esse é o primeiro. O desconto. Se você der um bom desconto, ele paga. Segundo, o incentivo dos prêmios. Ele tem que ter um incentivo. Eu cheguei a sortear um apartamento dos prêmios. E terceiro, a confiança que o executivo passa para ele. Como que eu gerei essa confiança? Mostrando para o cara nas placas quanto que custou a obra e quanto que aquele bairro pagou de IPTU. Deu 89%. Foi a maior do Brasil. Até hoje ninguém bateu isso aí. E você, na verdade, foi prefeito numa época que não tinha rede social. É verdade. Né? Isso é importante, porque hoje é fácil até relativamente você ter uma linha de acesso direto com alguém para que você consiga se expressar. Mas nesse fato, não era nesse período. Agora, avançando um pouco mais nisso, eu volto para aquele questionamento. Você sentia-se mais vocacionado no legislativo ou no executivo? Você sentia mais? Eu me dei bem nos dois. Não posso dizer, porque eu fui um vereador que se destacou. Eu fui um presidente da Câmara que pela primeira vez devolveu 12º para a prefeitura. Nunca tinha tido isso antes. Eu nem imaginava que dava para devolver. A gente economizou, sobrou o dinheiro, então não devolvemos para o executivo. Em função disso, eu fui o deputado estadual mais votado do estado. E depois, fiquei 2 anos na Assembleia, fui o prefeito eleito no primeiro turno. As minhas 2 eleições para prefeito, eu ganhei no primeiro turno. E eu acho que você foi o mais votado prefeito até hoje, né? Até hoje. Ninguém bateu o recorde ainda. Eu fiz 72% dos votos no primeiro turno. Deu 288 mil e alguma coisa. Agora, essa questão de conseguir realizar um bom governo, voltando ainda para o período do executivo, tem muito a ver com quem você faz, ou o que você faz, o que você efetiva, ou com as pessoas que você coloca ao seu redor? É uma cadeia positiva de engrenagem que tem que funcionar. Se uma pecinha ali não der certo, enrosca tudo. Colaboradores têm que estar afinados, 100% antenado contigo, comprometido. Câmara Municipal tem que estar. Se a Câmara for contrária, é difícil avançar? É difícil. Há que se ter também uma engrenagem positiva com o 4º poder, que é a imprensa. Porque aquilo que você faz e não sai é a mesma coisa que você não fez. Porque naquela época, ainda mais, não tinha rede social. E não é uma tarefa fácil, é uma tarefa dinâmica, constante. Muitas vezes um acha que ganha mais que o outro e aí começa a falar mal de você, buscando investimentos institucionais, republicanos, e assim vai. Voltando um pouquinho para essa questão de investimentos, eu conferi que você foi, durante um longo período, de fato, da Comissão de Relação Exterior e Defesa Nacional.
uma das coisas que particularmente me indignam muito no Brasil é a sensação, e eu posso estar equivocado, por favor me corrija, de que o Brasil não aguentaria em uma guerra nada. A gente fala sobre o Brasil não entrar, mas na verdade não entra porque se entrar já era. Né? A sensação que nós temos, e eu fiz esse levantamento, é de que o Brasil, 78% dos gastos, esses são dados oficiais, dos gastos militares são destinados a pagamento de pessoal. E é assim, vai falar, então tem muito... Não, é ativo, inativo, pensionista, enquanto nos Estados Unidos 22% é gasto de pessoal e o resto é equipamentos, renovação, vamos comprar mais arma, vamos comprar mais coisas. Eu tenho amigos, senador, que hoje são militares. E eu pergunto pra ele, você estaria preparado para uma guerra? Você está preparado para treino? Você atira, você vai, você faz... Ele disse, nem um pouco. É verdade. Eu cheguei a ouvir isso de autoridades do alto escalão das Forças Armadas, na época em que começou um desentendimento com a Venezuela, no norte do Brasil, com a vinda deles para as cidades, e eu ouvi isso de lá dizendo que nós não temos o menor preparo bélico de pessoal, de estrutura para fazer um enfrentamento nem com a Venezuela. Isso é absurdo. Pois é. Porque se a gente parar para pensar, agora eu acho que isso tem uma relação direta com orçamento e estratégias de orçamento. Eu fiz um levantamento que em 2023 o Brasil aportou 24 bilhões de dólares nas Forças Armadas. Mais ou menos 1% do PIB. Se eu pego países, lógico, não vou nem comparar, Estados Unidos 905 bilhões, Reino Unido 73 bilhões, Alemanha 63 bilhões, França 60, Japão 49, Itália 32, todos colocaram países de dimensões muito menores que a nossa. Imagina a Itália para se defender, é muito mais fácil uma Itália se defender do que um Brasil. Por qual motivo o Brasil não investe mais nas Forças Armadas? Bom, eu imagino que existam outras prioridades que afligem maior a população e a sociedade brasileira que você precisa suprir. Saúde, educação, assistência social, fome, infraestrutura. Mas vai chegar o tempo de você virar essa página e fazer uma priorização maior nessa questão, porque é uma questão de defesa. Mas quem define o orçamento a ser enviado para a defesa tem relação direta com o Congresso Nacional. O Congresso aprova e remenda o orçamento enviado pelo Executivo. O Executivo que encaminha aquilo que ele idealiza fazer. Primeiro com uma diretriz orçamentária, que é a LDO, e depois com o projeto de lei orçamentária, que é o PELOA. Então, o Congresso remenda. E, vamos dizer para você, um parlamentar, ele vai colocar emenda para defesa ou ele vai colocar emenda para o município de Paranhos que precisa de uma escola? Em tese, município de Paranhos. Então é isso. A realidade é essa. Tem que vir de lá para cá. Eu acho que essa acaba sendo um pouco da mesma linha de raciocínio, da gente falar que o preso precisa ser ressocializado, mas eu não quero pegar dinheiro e colocar na prisão se eu poderia pegar dinheiro e colocar em outro lugar. Por consequência, eu continuo achando que o preso precisa ser ressocializado, mas eu não vou investir em prisão se eu tenho que investir igual a reforma tributária. Todos são a favor. Mas vai ter que cortar daqui para pôr ali. Não tem segredo. Aí não. Tem que cortar de lá. Aí você vai no de lá. Aí o de lá é meu, o de lá é meu. Não, do lado não mexe. E aí acaba não avançando nesse sentido. Esse viés de vai para lá e vai para cá é um viés que, de fato, eu tenho percebido muito que o Supremo tem entrado para conseguir balizar. Em tese, como um elemento constitucional, a tripartição de poderes é algo muito bonito. No papel, ela é muito bonita. Ela cada um tem a sua função principal, a sua função acessória, é algo que, de fato, o Supremo não pode, em tese, de fato, iniciar um processo por si mesmo, mas ele precisa ser provocado. Mas há um grupo de parlamentares que tem dado muita ênfase do ativismo judicial, de que o Supremo Tribunal Federal mesmo está sendo provocado, mas ele não deveria se manifestar sobre certos assuntos, pois são assuntos de competência do Congresso. Podemos dar um exemplo que estava em pauta, ainda não foi finalizado, mas começou pela ministra Rosa Weber, que é a questão do aborto, por exemplo, né? A questão de armas. Qual é a percepção do senador quanto a isso? Esse artigo da Constituição fala que os poderes têm que ser independentes, porém harmônicos. A minha avaliação é que faltou buscar essa harmonia.
Mas quem deveria buscar isso? Todos. Meia culpa para todos. Executivo, legislativo e o próprio judiciário. Aí começou um a querer fazer mais vezes do que o outro. E nessa questão, o Poder Judiciário, na minha avaliação, abusou de certas prerrogativas. Para você aprovar uma lei no Congresso, você não tem noção como que é o percurso para que ela possa ser aprovada. Muitas das vezes requer audiência pública, 3 ou 4 comissões para passar, plenário do Senado, vai para a Câmara, 3 ou 4 comissões para passar, plenário da Câmara, vai para o presidente veta um pedacinho, volta para cá para você poder, o Congresso, tanto a Câmara quanto o Senado, ver se aceita o veto dele ou se derruba, aí a lei está pronta. Aí vai um do judiciário com a canetada, monocrático, sozinho, e derruba todo esse trabalho. Então, há que se ter uma sensatez maior de busca de um equilíbrio e definir as 4 linhas da atuação de cada um. E não se meter no campo do outro. Agora, como interromper isso? Porque, de fato, hoje, em tese, quem representa, no caso, o Senado, vai ser o presidente do Senado. Que acaba sendo o presidente do Congresso. Que acaba sendo o presidente do Congresso. Eu parto de um pressuposto que, em tese, deveria ele falar com o presidente do STF. Estou partindo de um pressuposto bem simplista de representantes para representantes. Entretanto, esses têm 2 elementos. Elemento número 1, o presidente do STF também ele é limitado porque ele pode pensar uma coisa, mas os outros ministros podem pensar de maneira distinta. Elemento número 2, talvez a sua posição e posição talvez de 5, 10 ou 15 senadores, 20 senadores, também são distintos da previsão do presidente do Senado. Portanto, como um posicionamento até de uma grande parte de senadores pode se manifestar se o presidente do Senado não toma uma posição? Aí fica na situação que nós estamos vivendo hoje. Existe ali um grupo grande de parlamentares que tem um entendimento da força majoritária que está sendo empreendida pelo Supremo Tribunal Federal, porém o presidente do Senado não deixa ecoar esse sentimento. Uhum. E os poderes em cima do presidente do Senado são muito fortes. Aí o que acontece? De 2 em 2 anos muda. Uhum. Vai ter eleição agora, Fevereiro, fevereiro de 2025. Do que já está vendo o levantamento de quem vai Já ser. tá para ver como que a gente vai fazer. Senador, eu agradeço. Agradeço também. Muito sua... Passou rápido. Passou rápido. Que você falou. Aqui eu sempre falo, se deixar a gente vai embora longo, mas eu queria agradecer muito a sua visita aqui no podcast. Deixaram aqui alguma coisa pra gente comer aqui. Rapaz, eu tô numa dieta. Então, papo, mas tá tudo bem. Faz parte. Às vezes a gente deixa, mas o papo tá aqui, a pessoa fala, não consigo parar minha boca pra mastigar alguma coisa. É verdade. Muito obrigado por ter vindo ao podcast My Business. Valeu. Tamo junto.